Olá pessoal, essa é a segunda e última parte da série de vídeos sobre os melhores sites para quem está buscando emprego. Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhada lá que eu falo sobre os principais sites para cadastramento de currículo e busca de oportunidades. E como eu tinha falado no vídeo anterior, nesse vídeo eu vou falar como você pode descobrir se uma determinada empresa que você está se candidatando ou que chamou você para um processo seletivo é uma boa empresa para se trabalhar ou não, quais são os defeitos e as vantagens de trabalhar naquela empresa, porque toda empresa, acredite, tem defeitos, não existe empresa perfeita. Então, tem determinados defeitos que eles são suportáveis pra gente, porque não incomoda, não entra em atrito com os nossos próprios valores, com os nossos próprios interesses profissionais e de carreira. Mas existem defeitos que determinadas empresas possuem que a gente não suporta. E a gente só consegue saber sobre esses defeitos e sobre esses detalhes sobre a empresa quando a gente trabalha na empresa ou quando a gente tem algum amigo trabalhando lá. E se você não tem um amigo trabalhando numa empresa que está te chamando para um processo seletivo, como que você pode fazer para saber se essa empresa é realmente uma empresa boa ou não? E é justamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Existem dois sites que podem te ajudar a saber se uma determinada empresa é uma empresa boa para você trabalhar ou não. O primeiro deles é um site brasileiro, se chama lovemondays.com.br. Apesar do nome gringo, o site é realmente brasileiro. Significa alguma coisa como ame as segundas-feiras ou amo as segundas-feiras. E a proposta desse site é justamente fornecer avaliações anônimas sobre empresas. Então, uma pessoa que trabalha ou já trabalhou em determinada empresa se cadastra no site e faz uma avaliação anônima sobre a empresa. Segundo o site, eles verificam o perfil da pessoa, porque a gente acaba usando o nosso perfil da rede social ou e-mail para se cadastrar lá, e aí eles conferem os dados, mas a avaliação em si ela é sigilosa, então você não tem como saber quem foi que escreveu determinada avaliação sobre aquela empresa. Então, como é que essas avaliações elas aparecem no site? É possível avaliar de 1 a 5 estrelas a sua satisfação geral com a empresa e em cada um dos seguintes critérios: remuneração e benefícios, oportunidade de carreira, cultura da empresa, qualidade de vida. O funcionário ou ex-funcionário pode colocar os pontos positivos e negativos de ter trabalhado naquela empresa e até mesmo as observações para o presidente da empresa. Nesse site também é possível você saber os salários que são pagos dentro da empresa, desde que funcionários tenham colocado essa informação lá, colocado o cargo deles e os salários. E aí o site calcula uma média de quanto determinadas posições dentro da empresa recebem de salário. Em relação a essa parte de colocar a informação de salário e até mesmo a sua avaliação da empresa, embora o site ele seja sigiloso e a avaliação que é feita ela é anônima, mas se você ocupa uma posição que é única na empresa ou numa determinada região, e dependendo do momento em que você fez a avaliação, é possível identificar quem é a pessoa, até mesmo se você colocar sua informação de salário lá e você é a única pessoa naquela cidade, naquela empresa que tem aquele cargo. Então fique só um pouco atento a isso para poder não acabar se expondo a mais do que você deveria dentro daquele site. Como é que fica esse site em relação às empresas? As empresas que são mais espertas, num bom sentido, as empresas que são mais ligadas, antenadas com o mercado e preocupadas com a satisfação dos trabalhadores, têm se juntado ao site. Então elas podem ter um perfil delas mais completo lá, elas podem botar depoimentos de funcionários, podem colocar vídeos falando sobre a empresa, sobre a cultura da empresa, e inclusive elas colocam vagas de emprego também disponíveis no site. Então esse é um recurso assim, bastante interessante para poder você saber informações sobre empresas que você queira participar do processo seletivo e não sabe, e não tem ninguém que trabalhe lá e possa te fornecer maiores informações. Um ponto importante também salientar é que para você poder obter as informações do site, não basta apenas você se cadastrar, você precisa fornecer alguma informação, ou salário ou avaliação da sua empresa atual ou de alguma empresa anterior, porque senão você não consegue ter acesso completo às avaliações que existem no site, os salários que estão disponíveis lá. O segundo site que você pode usar para poder saber a avaliação sobre as empresas é o Glassdoor.com. Glassdoor significa porta de vidro, você deve imaginar por que eles escolheram esse nome para o site, né? Então esse site é muito parecido com o Love Mondays, só que ele é um pouco mais completo nas informações. Então, da mesma forma que o Love Mondays, a pessoa avalia a empresa em diversos critérios, a satisfação dela com a empresa, os benefícios, o salário que a empresa oferece. Então, quando você entra lá, você consegue ver diferentes abas e lá dá para saber maiores informações sobre a empresa.
Na aba entrevistas é uma aba bastante interessante, porque as pessoas relatam como foi o processo seletivo, desde o primeiro contato até falar sobre perguntas que foram feitas durante o processo seletivo. Isso na minha opinião, um recurso bastante interessante, porque ajuda a minimizar um pouco a ansiedade que as pessoas têm com a entrevista. Porque um dos motivos que gera ansiedade com a entrevista é lidar com o desconhecido. A pessoa normalmente não sabe o que pode ser perguntado, o que pode ser avaliado. E você já ir para a entrevista tendo uma noção do que a empresa geralmente avalia, isso é algo que diminui a ansiedade do candidato. Se você também quiser saber mais sobre essa questão de como administrar a ansiedade em entrevistas de processo seletivo, fique atento aqui no canal que em breve vou colocar um vídeo falando sobre isso. Mas voltando ao Glassdoor, uma desvantagem, digamos assim, para o público brasileiro em relação ao Glassdoor é que todas as avaliações elas estão em inglês. Ele é mais atrativo e funciona melhor para empresas que estão no exterior ou para empresas multinacionais. Existem empresas brasileiras sendo analisadas lá sim, tanto que o próprio Banco do Brasil está cadastrado lá e ele é avaliado, mas todas as avaliações que estão no site são em inglês. E eu achei ele, assim, em relação à informação, mais completo que o Love Mondays, mas em relação a algumas avaliações, ele tem menos avaliações de algumas empresas aqui do Brasil, ele tem menos porque ele é menos popular para o público brasileiro. Embora ele esteja em mais de 10 países no mundo, mas para as empresas daqui ele ainda não tem essa força toda. E quando eu estava preparando o vídeo, foi uma informação que eu achei bastante interessante. Tem mais ou menos uns 3 meses que o Glassdoor comprou a empresa Love Mondays. Então acredito que deva ter uma expansão aí também nos serviços, no trabalho do Love Mondays, mas como os serviços deles são bem parecidos, eu achei interessante essa junção. Essa aquisição deve dar até uma fortalecida em relação aos produtos e serviços oferecidos pela Love Mondays. Então, pessoal, essas são as dicas que eu tinha para dar para vocês em relação a como saber informações sobre uma empresa que você quer trabalhar, se aquela empresa é uma boa empresa ou não, quais são as vantagens e desvantagens de trabalhar lá. Se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, faça com que outras pessoas saibam desses 2 recursos e utilizem eles também. E fique de olho aqui que logo mais eu vou liberar um vídeo falando sobre a questão de como controlar a ansiedade nos processos seletivos. E até mais!